Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Edgar Luna, mais uma vez com vocês, para a gente abordar mais um conteúdo de história para os nonos anos. Então, como eu falei a vocês, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada, no qual nós falamos sobre o trabalhismo, só que de uma forma mais geral, mais pegando o conceito, falando um pouco do nascimento do trabalhismo na Inglaterra, os primórdios do movimento trabalhista, dos movimentos trabalhistas aqui no Brasil, analisando a situação do escravizado e como dentro do próprio processo de escravidão, nós tínhamos também o protagonismo, né, do escravizado dentro das manifestações de luta a favor de melhores condições de vida. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. E nessa aula nós vamos dar continuidade, pegar o segundo governo Vargas, trabalhar, né, fazer a análise do trabalhismo nesse governo, visto que o Estado teve um papel muito importante no Brasil na questão do trabalhismo, como também vamos analisar o nacionalismo, que vai levar a um outro processo, certo, que está entremeado, né, nesse contexto, que é o pensamento, a ideologia de desenvolvimento, não é, que vai estar ligada ao nacionalismo. Então a gente pode falar em um nacional desenvolvimentismo que vai resultar justamente na criação da Petrobras, certo? Então tudo isso, né, vai estar dentro desse contexto. Então não esqueçam, quem não for inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho lá para receber as notificações. E hoje nós estamos aqui com uma dupla de peso no ataque, certo? O professor Edgar Luna, junto com Danley, a gente vai estar nessa parceria, Danley com a interpretação de Libras. Ainda tem toda uma equipe por trás fazendo a gente jogar, certo? Que é a equipe da produção para que a aula aconteça da melhor maneira possível. Então vamos lá para ver se a gente faz um gol de placa hoje, não é, Danley? Vamos nessa. Bem, nós vimos como o trabalhismo na Inglaterra esteve ligado, né, ao próprio amadurecimento do movimento, no qual os trabalhadores eles vão percebendo que para terem valorização, eles vão precisar atuar onde se faz as leis, que é justamente no parlamento. Então, dentro desse processo vai nascer o Partido Trabalhista, certo? O Labour Party, como também eles começam a lutar dentro do próprio sistema para aprovar leis que beneficiassem os trabalhadores. Esse papel no Brasil ele vai ser tutelado, certo? Antes mesmo da formação de partidos trabalhistas, inclusive partidos formados pelo próprio presidente Vargas. Então o Estado ele vai ter um papel fundamental dentro desse processo. Então esse trabalhismo no Brasil a gente vai analisá-lo, né, dentro desse contexto de 1930 a 45 e também durante o último governo Vargas, em que vai de 51 a 54, quando ele tira a própria vida dentro do contexto de oposição que ele vai ter na época, certo? E da crise do seu governo, obviamente. Então, nesse esquema, a gente vai ter um programa de valorização do trabalho e do trabalhador, a criação de instituições governamentais, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como também a promulgação de um conjunto de leis trabalhistas, certo? Então, tudo isso vai fazer parte desse processo do trabalhismo no Brasil, certo? Entendendo que não se pode tirar o protagonismo dos trabalhadores em seus movimentos, mas a gente vai ter o Estado tendo uma participação muito grande na cooptação, certo, desses movimentos, desses sindicatos que se formaram antes mesmo da década de 30. Certo? Então é importante a gente entender que o que Vargas vai fazer é pegar algo que já tinha luta, já existia todo um processo de pressão e de reivindicação dos trabalhadores, para não achar que ele do nada criou a lei para beneficiar, criando o mito do Vargas, o pai dos pobres. Nós analisamos, não é, que da mesma forma que Vargas ele vai beneficiar os trabalhadores dentro do seu programa de ampliação da sua base, como também ele vai beneficiar uma burguesia, visto que ele vai ter um papel importantíssimo no processo de desenvolvimento industrial da nossa nação. Então vamos ver
como isso vai se dar. Então, primeiro, né, e aí uma coisa fundamental que vai ser a cooptação do movimento sindical através da lei de sindicalização, certo? Onde, né, o sindicato ele vai estar controlado pelo Estado. Então, no corporativismo, né, que vai ser uma marca dos governos com características totalitárias, e Vargas, né, principalmente no Estado Novo, ele vai ter uma característica de governo muito próxima do Estado Novo salazarista de Portugal, como também com características, né, do regime fascista italiano. Então, inclusive, a própria CLT ela vai ser inspirada na Carta del Lavoro, né, que Mussolini vai implantar na Itália. Então, dentro dessa ideia corporativista, os sindicatos eles estariam diretamente ligados ao Ministério e ao Estado, né, que ele vai passar a regular essa relação entre patrão e empregado. E daí é que vem o termo peleguismo, porque justamente no sul do país, né, pelego é uma espécie de pele, né, de carneiro, se eu não me engano, no qual se coloca entre o dorso do cavalo e a sela para não haver atrito entre ambos. Então, o papel dessa cooptação era justamente evitar o conflito de classes entre a burguesia e o proletariado, também não permitindo que esse proletariado ele tivesse uma maior influência das ideias socialistas, visto que o socialismo, né, através da ANL, foi profundamente atacado, certo? Como também o Partido Comunista vão ser atacados pelo governo Vargas durante a sua trajetória, embora em alguns momentos contando com o apoio do Partido Comunista, certo? Então Vargas ele vai ter esse jogo ambíguo, né, entre essas duas forças principais do seu contexto, né, durante o que nós chamamos de Era Vargas, que era a hora se aproximou do Luiz Carlos Prestes, quando foi do seu interesse, certo? Como também depois vai se distanciar e se aproxima dos fascistas, né, que eram os integralistas, no qual eles passam a perseguir, né, os seguidores da ANL, certo? Da Aliança Nacional Libertadora, que tinha, né, a ideologia socialista como um dos seus marcos, né, que guiavam esse grupo. Bem, junto também nós vamos ter a ideologia do novo homem, trabalhador nacional, que vai ser amplamente divulgado pela imprensa estatal, certo? No qual toda a imprensa nacional ela era controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? Que nós chamamos de DIP. Então essa ideologia do novo homem vem justamente uma mudança do significado do trabalhador, né, dentro da concepção nacional, visto que o trabalho, como nós vimos na outra aula, ela tinha um sentido de sofrimento. Então muitas camadas mais pobres, né, não queriam se submeter a determinadas situações e, na verdade, nem desejados eram. Né, por isso que alguns livros falam em camadas indesejáveis, no qual eles vão ficar na informalidade. Tanto que o Brasil, até os momentos atuais, certo? Principalmente dentro desses novos golpes aos trabalhadores, tem crescido muito a informalidade, né? Não apenas a precarização, mas a informalidade sempre foi uma situação do trabalhador muito presente na nossa história, visto que a maior parte das camadas populares vivem, né, em grande parte da informalidade. Então, essa ideologia sobre o trabalho, esse combate à vadiagem, que vem desde o final do século XIX, quando começaram a instituir leis de controle, né, da massa trabalhadora, inclusive do exército de desempregados. Então, era uma forma de você controlar essas massas que estavam se formando e que não eram mais escravizados, tá certo? Então, essa nova ideologia ela vai marcar o ritmo do trabalho durante o regime varguista. Então, após o fim da ditadura de Vargas, aquilo que era chamado de varguismo acabou virando um programa partidário. E aí que o trabalhismo ele se transforma em algo muito mais presente no governo de Vargas. Por quê? Dentro das contradições do seu governo, no fim da primeira metade da década de 40, em que Vargas, ora, se aproximou dos Estados Unidos, da Alemanha, depois se aproximou dos Estados Unidos,
certo? Então isso se mostrou muito contraditório, visto que as democracias ganharam a guerra, né? As democracias do lado capitalista, certo? Visto que a União Soviética teve uma participação importante na vitória também, mas não foi a linha adotada por Vargas. Então era uma contradição ter apoiado as democracias liberais ao mesmo tempo que mantinham um regime com características fascistas. Então Vargas foi convidado a sair, certo? E aí, nesse jogo, né, de troca, a gente vai ter o Eurico Gaspar Dutra assumindo e depois Vargas volta eleito, dentro de um processo que nós vamos chamar de um movimento que nós vamos chamar de queremismo. Então, nessa volta, né, nesse jogo eleitoral, Vargas ele vai ser praticamente o pai de dois partidos. Um mais ligado à esquerda, né, que pegava os setores mais à esquerda de seu apoio, né, ou seja, as camadas, as massas trabalhadoras, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, embora no momento atual, a sua nova edição, né, ela vai ter uma presença conservadora muito maior do que antes, do que nessa época do seu nascimento, certo? Enquanto outros grupos que vão romper com o trabalhismo vão formar partidos, né, que vão ser mais ligados à esquerda, mas que também vai oscilar, né, dependendo do contexto político, né? Por exemplo, o PDT, no momento atual, nós tivemos boa parte da sua base votando a favor da reforma da Previdência, certo? Então, a gente vai ter esse jogo, né, de um quadro mais à esquerda, um quadro mais conservador, dependendo do período, dependendo do contexto, certo? Então, o PDT de hoje não é o mesmo PDT da época de Brizola, da mesma forma que o PTB do Roberto Jefferson não é o mesmo PTB lá de trás, não é, na sua fundação, também não colocando Vargas como sendo um símbolo da esquerda. Nós não vimos isso em momento algum, certo? A gente viu que Vargas tinha algumas ambiguidades e uma forma de combater o crescimento da esquerda era justamente, né, ele trazer para si, né, esse papel, né, de protetor dos trabalhadores, de pai dos pobres, que aí uma coisa que nós vamos discutir no final da aula é que se existem heróis na história, tá certo? Então vamos dar continuidade. Então esse trabalhismo varguista, ele vai surgir da relação que o governo ele vai estabelecer com os trabalhadores, certo? Que começa com a sua chegada ao poder em 1930, mas ela vai aumentar, ela vai crescer ainda mais, certo? No final do seu governo, certo? No caso do seu período democrático, em que ele, inclusive, com determinados setores mais afastados do seu apoio, inclusive criticando, ele vai se aproximar ainda mais dos trabalhadores e nós vamos ver esse trabalhismo ainda mais presente, chegando inclusive ao seu ministro do Trabalho, que era o João Goulart, na época que depois vai ser presidente, que vai aumentar o salário mínimo em 100%. Então veja como isso vai mostrar essa ambiguidade de Vargas dependendo do seu contexto, do contexto do seu governo, que foi um governo bem longevo, né? Então a invenção do trabalhismo vem justamente da incorporação dos trabalhadores nesse jogo político a partir da apropriação da voz operária pelo governo de Vargas, certo? E a sua transformação em discurso do Estado. Então veja mais uma vez o trabalhismo crescendo no Brasil a partir da tutela, a partir da participação do Estado. Então, fazendo uma síntese, certo? Visto que, segundo Marx, nós somos a síntese de muitas determinações, certo? Relativizando, obviamente. Então, nós não podemos, primeiro, não podemos nem minimizar o papel da CLT, mas também não podemos superestimar. Nós falamos na aula passada que, inclusive, a CLT ela vai contemplar apenas uma parcela do mundo do trabalho, que eram os trabalhadores urbanos, que ainda eram uma minoria, mesmo o mundo urbano crescendo nesse momento dentro desse nacional desenvolvimentismo varguista. No entanto, tínhamos uma grande massa de trabalhadores rurais que ficavam à mercê, né, dos grandes proprietários, dos grandes latifundiários, sofrendo com a violência no campo, que inclusive sofrem até hoje, certo? Então, somente na década de 60
que a gente vai ter o atendimento das leis trabalhistas justamente a essas camadas da zona rural, certo? Então, também uma coisa importante que nós ainda vivemos o pós-abolição. Então, da mesma forma que o ex-escravizado ele não foi tornado um cidadão amplo, certo? Inclusive com direito ao trabalho, ainda hoje isso é uma premissa, isso é ainda muito presente em nossa sociedade, certo? Da mesma forma que a gente ainda tem muito que escrever, né, de uma historiografia que faça esse resgate do pós-abolição, como faz o professor carioca, né, o Macó, né, que ele analisa muito essa questão das sociedades mutualistas e a participação deles dentro desses movimentos trabalhistas. Inclusive, também a primeira grande greve negra, né, foi justamente em Salvador, e foi uma greve liderada por escravizados e por alforriados também, certo? A gente não negar a participação do afrodescendente nessa luta, né, nesses movimentos sindicais. Certo? Então, o Brasil, também uma outra questão que a gente precisa refletir, ainda é o país da informalidade. Então, veja que a questão do trabalho no Brasil ainda é uma questão a ser muito avançada, a ser muito discutida. Certo? Da mesma forma que o combate aos movimentos sindicais, né, só que hoje se dá de uma outra forma, hoje se dá via governo federal também, mas é um ataque muito mais nítido, certo? Da mesma forma que Vargas atacou o movimento sindical, certo? Tirando a autonomia desses sindicatos a partir do que nós chamamos de peleguismo, como nós já analisamos aqui. Então, é uma coisa também muito importante para a gente refletir, visto que são movimentos sociais, movimentos sindicais, certo? Como outros movimentos, são super importantes justamente para a gente ter a voz dos trabalhadores e de outros segmentos da sociedade sendo escutadas e também debatidas dentro da nossa sociedade de uma forma geral. Bem, então, como eu tinha falado com vocês, como eu tinha refletido, né, o Estado Novo ele vai agonizar dentro das contradições que vão crescer no fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Onde Vargas ele é convidado a sair, certo? Então, um povo que enaltecia Vargas vai chegar um determinado momento, não era todo o povo, obviamente, né? Quando a gente fala povo, é uma massa muito... a gente precisa especificar, mas que não dá tempo da gente especificar numa aula de 25 minutos, né? De especificar mais, mas nós vamos ter, né, Vargas, né, a pressão pela sua renúncia cada vez mais crescente, o que vai dar em 29 de outubro de 1945, certo? Um movimento que vai ser chefiado pelos próprios generais que o colocaram no poder. E aí Vargas, né, dentro desse processo, ele vai apoiar a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, certo? Que também vai dar continuidade a um processo desenvolvimentista, mas muito mais liberal, certo? Mas o apoio de Vargas foi importante, certo? Embora não fosse, já tinha sido um aliado mais próximo, mas nesse momento foi aquele que Vargas deu seu apoio aos 45 do segundo tempo, certo? Já que a gente iniciou a aula falando sobre futebol. Então, aos 45 do segundo tempo, Vargas apoiou a candidatura de Dutra e Dutra acabou ganhando. Até faziam uma brincadeira na época e dizia: Vargas, e se Eurico não ficar? Visto que o nome de Dutra era Eurico Gaspar Dutra. Ele dizia: se Eurico não ficar, eu fico. E é o que vai acontecer, certo? Nas próximas eleições, Vargas volta dentro de um processo que nós chamamos de queremismo, um movimento, né, no qual a música de Haroldo Lobo e Marino Pinto retrata muito bem, né, retrata o retrato do velho, que é justamente o símbolo do queremismo. Né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então veja mais uma vez o trabalho sendo um elemento importante no processo de arregimentação das camadas populares no governo de Vargas, tá certo? E aí Vargas vai voltar, certo? O velhinho volta em 1951, né, no seu retorno, né, através do voto popular, ou seja, não mais como ditador, mas agora eleito.
então ele vai se candidatar pelo PTB. Vejam que foram partidos, né, justamente criados tanto para abarcar o lado mais à direita do varguismo, que foi o PSD, como também do lado mais à esquerda do partido, que foi o PTB, que nós já fizemos algumas reflexões, inclusive com os dias de hoje. Mas ele também teve o apoio do Partido Social Progressista. Então, o segundo mandato presidencial de Getúlio, ele foi marcado por importantes iniciativas, né, na área social, mas também na área econômica. E dentro desse nacional desenvolvimentismo, uma das coisas fundamentais vai se descobrir petróleo, e dentro dessa discussão, né, entre uma ala mais liberal, que fazia oposição a Vargas, e dentro de um projeto mais nacional, que era o projeto de Vargas, né, ele vai encontrar um meio termo, pois a criação da Petrobras ela vai não apenas satisfazer os anseios nacionalistas, visto que a Petrobras não é totalmente uma estatal, né, não é totalmente nacional, mas ela vai dar uma margem para a iniciativa privada nessa época, como também ele vai fazer um projeto que vai tentar agradar os dois lados. E por incrível que pareça, o seu principal opositor, a UDN, vai votar a favor do projeto de Vargas, o que vai parecer uma contradição, certo? Mas que depois vai causar um conflito muito grande, por conta da questão da lei de remessa de lucros, no qual as multinacionais elas só poderiam remeter ao país de origem apenas 10% do seu lucro. Então, cada vez mais, a oposição a Vargas vai se fortalecendo, principalmente na figura de um jornalista de direita, financiado pela mídia burguesa da época, né? Inclusive ao grupo ligado a Roberto Marinho, né? O Grupo Globo, como também a TV Tupi e o próprio jornal A Tribuna, que era do Carlos Lacerda. E é nessa oposição que a gente vai entender, né, uma das coisas, né, a gente sabe que político no Brasil ele não é muito de cumprir a promessa, mas Vargas cumpriu. Porque quando ele disse que só saía do catete morto, foi o que aconteceu, ele ceifa a sua própria vida e aí ele se eterniza para a história, porque até os dias de hoje Vargas é um dos presidentes mais citados e mais lembrados na história do nosso país. Claro que isso é uma narrativa construída, mas isso vai nos remeter à atividade final. Temos algumas características que nós já destacamos, né? Vou destacar o petróleo é nosso, com a criação da Petrobras, a criação do BNDE, mais uma atividade interessante para vocês. Né? Não vou entrar muito em detalhe na questão do suicídio de Vargas, que aí vocês dão uma olhada no livro, perguntam ao professor de História, mas a questão é, na história existem heróis? Nós temos aí à direita, não é, o Hitler, que para a Alemanha da sua época ele era um grande herói. E hoje, historicamente, as narrativas, né, às vezes você conversa, eu tenho um conhecido alemão, que você conversar sobre essa época para ele é extremamente... ele não gosta de tratar do assunto. Da mesma forma que um vereador do PSOL, Ivan Moraes, ele lançou o projeto, né, para retirar a figura, o busto, né, de um presidente da época da ditadura militar, o Castelo Branco, ali da ponte da Caxangá. Então vem essa discussão, né? Será que existem heróis na história? Então isso vai ficar para vocês refletirem, certo? Mas uma coisa eu vou dizer a vocês, embora a mudança dos símbolos e dos monumentos não vai mudar a trajetória da história, mas isso nos faz pensar numa outra perspectiva, que é numa perspectiva humana. Então, se não no campo da história, mas no campo humanitário, será que vale, será que cabe a gente manter símbolos que representam uma violência contra a humanidade, a violência contra a população da nossa nação? Então, vocês podem pensar dentro dessas duas perspectivas, tanto na perspectiva histórica, quanto na perspectiva humanitária, mas sem se entregar a esses revisionismos baratos e sem fundamentação. Foi ótimo estar com vocês. Próxima aula, preparem-se que lá vem história. Valeu, Danley. A bola é tua. Vai!